Era uma tarde chuvosa em Minas Gerais quando a vida de Sara virou de cabeça para baixo. O carro que ela dirigia escorregou na estrada molhada, um grito preso na garganta enquanto o mundo girava em câmera lenta. O som do metal se retorcendo contra o asfalto ecoou em seus ouvidos até que tudo ficou preto. Acordou dias depois no hospital. O corpo machucado, as pernas imóveis, e uma dor que não explicava apenas os ferimentos. Selma, sua mãe, estava ao seu lado, os olhos vermelhos de tanto chorar segurando sua mão com força. "Você vai ficar bem, minha filha", disse ela, mas havia algo mais em seu tom, um peso que Sara ainda não entendia. Foi então que Selma, hesitante, revelou o recado que mudaria tudo. Reinaldo, seu marido, não estava lá. Ele havia partido para São Paulo logo após o acidente, sem uma palavra, sem um adeus. "Ele me pediu para te dizer para não incomodá-lo", murmurou Selma, a voz tremendo de raiva e tristeza. Sara sentiu o coração se partir, como se o acidente não tivesse sido o bastante para destruí-la. A solidão caiu sobre ela como uma tempestade. Reinaldo, o homem com quem sonhara construir uma família, a abandonara no momento mais frágil de sua vida. As lembranças dos anos juntos dançavam em sua mente. Os sorrisos, as promessas sussurradas ao pé do ouvido, os planos de um futuro que agora pareciam mentira. Sara passava os dias no hospital, encarando o teto branco, as lágrimas escorrendo silenciosamente enquanto as enfermeiras trocavam seus curativos. O diagnóstico veio como um soco. Cadeirante. Suas pernas, outrora tão fortes, não respondiam mais. Ela se perguntava como seguiria em frente sozinha, sem ele, sem movimento, sem esperança. Mas o destino ainda guardava uma surpresa. Durante um exame de rotina, o médico entrou no quarto com um olhar diferente. "Sara, você está grávida", disse ele, e por um instante, o mundo parou. Um filho, um pedaço de vida crescendo dentro dela, mesmo em meio a tanta dor. A notícia trouxe uma mistura agridoce ao coração de Sara. Era um milagre, mas também um fardo. Como criaria uma criança sem andar? Sem Reinaldo? Selma, vendo a filha afundar em dúvidas, segurou seu rosto com ternura. "Esse bebê é sua. Força, Sara. Vamos dar um jeito juntas." As palavras da mãe acenderam uma faísca em Sara, uma determinação que ela não sabia que ainda possuía. Ela imaginava o rostinho da criança, os olhinhos curiosos que a fariam lutar. Mas a realidade era cruel. O hospital, as contas, a cadeira de rodas que chegaria em breve, e no fundo, a traição de Reinaldo queimava como brasa. Por que ele fugiu? O que havia em São Paulo que valia mais que ela? Sara enxugou as lágrimas e respirou fundo. Não sabia como, mas sobreviveria. Por ela, pelo bebê, e quem sabe, para provar a ele que não precisava dele para ser inteira. Os dias no hospital se arrastavam como uma eternidade para Sara. A cadeira de rodas chegou, um símbolo frio de sua nova realidade, e cada tentativa de se adaptar a ela era uma batalha contra o desespero. Selma estava sempre por perto, ajudando-a a se levantar da cama, ajustando as almofadas, tentando trazer um pouco de luz àquele quarto sombrio. Mas Sara sentia o peso do abandono de Reinaldo como uma âncora. Ela o imaginava em São Paulo, livre, enquanto ela lutava para segurar uma colher sem tremer. A gravidez começava a se fazer notar, uma leve curva em sua barriga que a fazia chorar de emoção e medo. "Você já pensou em um nome?", perguntou Selma, tentando distraí-la. "Helena", respondeu Sara, quase sem pensar, o nome saindo como um sussurro de esperança. Era o nome de sua avó, uma mulher forte que nunca desistiu. E Sara precisava dessa força agora. Foi numa manhã cinzenta que Felipe entrou em sua vida. Ele era o fisioterapeuta designado para ajudá-la a se adaptar à cadeira e fortalecer o que restava de seu corpo. Alto, com um sorriso gentil e olhos castanhos que pareciam enxergar além da superfície, ele trouxe uma energia diferente ao quarto. "Vamos trabalhar juntos, Sara, um passo de cada vez", disse ele, a voz calma, mas firme. No início, ela resistiu.
Cada exercício era exaustivo, cada movimento um lembrete de suas limitações. Mas Felipe não desistia. Ele contava histórias engraçadas, elogiava cada pequeno progresso. E aos poucos, Sara começou a esperar por suas visitas. Havia algo nele que a fazia querer lutar, não só pelo bebê, mas por si mesma. Pela primeira vez em semanas, ela sorriu, de verdade. Um sorriso tímido que Felipe notou e guardou no coração. Enquanto isso, Selma trazia notícias esparsas de Reinaldo. Um conhecido o vira em São Paulo trabalhando em uma oficina, vivendo como se nada tivesse acontecido. Ele não perguntou por você, disse Selma, a voz carregada de desprezo. Sara sentiu a raiva crescer, mas também uma estranha libertação. Reinaldo não era mais seu porto seguro. Ele era um passado que ela precisava deixar para trás. A cada sessão com Felipe, ela se sentia mais forte, não só fisicamente, mas emocionalmente. Ele a ouvia, entendia sua dor sem. As semanas viraram meses, e a barriga de Sara crescia junto com sua determinação. As sessões com Felipe eram o ponto alto de seus dias, um refúgio da solidão que ainda a assombrava nas noites silenciosas. Ele a desafiava a ir além, a sentir, os músculos que pareciam adormecidos, e aos poucos, ela começou a notar pequenas mudanças. Um formigamento nas pernas, uma leve resposta ao toque. Você está progredindo, Sara, dizia Felipe, o orgulho estampado no rosto. Ela queria acreditar nele, mas o medo de se iludir era grande. E se fosse só um desejo, e não realidade? Mesmo assim ela seguia, impulsionada pelo olhar dele e pelo amor por Helena que já chutava com força dentro dela. Selma observava tudo de longe, um sorriso discreto nos lábios. Esse rapaz é especial, comentou certa vez. E Sara corou sem saber como responder. Numa tarde de sol tímido, Felipe trouxe uma surpresa. Vamos tentar algo novo hoje, disse ele, empurrando a cadeira de Sara até o jardim do hospital. Lá, ele a ajudou a se apoiar em barras paralelas, as mãos firmes segurando as dela. Confia em mim, pediu, e ela confiou. Com esforço, suor escorrendo pela testa, Sara deu um passo trêmulo. Foi pequeno, quase imperceptível, mas era um passo. Ela caiu nos braços dele, rindo e chorando ao mesmo tempo enquanto Felipe a abraçava com força. Eu sabia que você conseguia, sussurrou ele. E naquele momento algo mudou entre eles. O toque, o olhar, o calor, era mais que gratidão. Sara sentiu o coração disparar, uma mistura de culpa e desejo que a deixou confusa. Reinaldo ainda era uma sombra em sua mente, mas Felipe era luz, e ela não sabia como lidar com isso. A notícia do progresso de Sara correu entre os médicos, e logo ela foi transferida para um programa intensivo de reabilitação. Mas com a alegria vinha o peso da incerteza. Helena nasceria em breve, e Sara precisava estar pronta, não só para andar, mas para ser mãe. Felipe se tornava cada vez mais presente, ajudando-a fora das sessões, levando-a para passeios curtos, no parque ao lado do hospital. Eles conversavam sobre tudo, os sonhos dela, os medos dele, a vida que os unira por acaso. Uma noite, sob as estrelas, ele segurou sua mão por mais tempo que o necessário, e Sara não a retirou. Você já pensou? No futuro, Sara? Perguntou ele a voz baixa. Ela olhou para a barriga, para as pernas que começavam a obedecê-la, e para ele. Estou começando a pensar, respondeu, o coração aberto para possibilidades que ela nunca imaginara. O dia em que Sara deixou o hospital foi um marco de lágrimas e esperança. Ela ainda usava a cadeira de rodas, mas conseguia dar alguns passos com a ajuda de muletas, o corpo tremendo de esforço e emoção. Felipe estava lá, empurrando a cadeira enquanto Selma carregava as malas. Você é uma guerreira, filha, disse a mãe, beijando sua testa. Sara olhou para o céu azul de Minas Gerais, sentindo o ar fresco nos pulmões e pensou em Helena, que nasceria em poucas semanas. A casa foi adaptada às pressas, com rampas e barras, mas o verdadeiro lar estava sendo construído dentro dela.
uma força que Reinaldo nunca poderia roubar. Felipe a ajudou a se instalar, os olhos brilhando de admiração. Você vai ser uma mãe incrível, disse ele. E Sara sentiu um calor subir ao rosto, um misto de orgulho e algo mais profundo. As noites, porém, traziam fantasmas. Sara sonhava com Reinaldo, com o dia em que ele a pedira em casamento sob o ipê amarelo do quintal. Acordava com o coração apertado, perguntando-se como ele pôde jogá-la fora tão facilmente. Uma carta chegou certa manhã, remetida de São Paulo. Era dele. Sara, não me procure. Estou tentando recomeçar. Dizia o bilhete curto e frio. Ela rasgou o papel com raiva, as lágrimas escorrendo enquanto Selma a abraçava. Ele não merece você, sussurrou a mãe. E Sara sabia que era verdade, mas doía. Doía imaginar que ele seguia em frente enquanto ela lutava para se reerguer. Foi Felipe quem a encontrou chorando no quintal, os pedaços da carta espalhados pelo chão. Sem dizer nada, ele se ajoelhou ao seu lado e a deixou desabafar, o silêncio dele mais reconfortante que qualquer palavra. A proximidade de Felipe era um bálsamo, mas também um conflito. Sara sentia o coração dividido entre o passado e o presente. Ele a levava para as sessões de fisioterapia em casa, ajudava a dar passos mais firmes, e em uma tarde de chuva, enquanto riam de um tombo que não aconteceu, seus rostos se aproximaram perigosamente. Sara, começou ele, mas ela recuou, o medo falando mais alto. Eu não sei se estou pronta, admitiu a voz trêmula. Felipe sorriu gentil como sempre. Eu espero o tempo que for. E ele esperou com paciência, enquanto Sara batalhava contra seus próprios demônios. Helena mexia em sua barriga, um lembrete de que a vida seguia, e aos poucos, ela começou a se permitir sonhar novamente. Com passos firmes, com um amor novo, com um futuro que não incluía Reinaldo. O nascimento de Helena foi um terremoto de emoções. Sara entrou em trabalho de parto numa madrugada fria, as contrações vindo como ondas que a faziam gritar por Selma e Felipe. No hospital, ela agarrou a mão dele, o medo e a esperança, lutando dentro dela. Você consegue, Sara, dizia Felipe, enxugando o suor de sua testa, enquanto Selma rezava em um canto do quarto. Após horas de dor e esforço, o choro de Helena encheu o ar, um som tão puro que fez Sara chorar de alívio. A bebê foi colocada em seus braços, pequena e perfeita, com olhos curiosos que pareciam já conhecer o mundo. Oi, minha Helena, sussurrou Sara, o coração transbordando. Era o começo de algo novo, mas também o fim de uma jornada solitária que ela nunca imaginara vencer. Os primeiros dias em casa foram caóticos e mágicos. Sara, ainda se adaptando às muletas, insistia em cuidar de Helena sozinha, mas Selma e Felipe formavam uma equipe incansável ao seu lado. Ele aparecia todas as manhãs trazendo café e um sorriso que aquecia a casa. Você já é um pai para ela, brincou Selma uma vez, e Sara sentiu o rosto queimar. Era verdade, de certa forma. Felipe trocava fraldas, ninava Helena quando Sara precisava descansar, e a ajudava nas sessões de fisioterapia com uma dedicação que ia além do dever. Sara o observava com Helena nos braços e sentia algo crescer, algo que não podia mais ignorar. Mas o peso de Reinaldo ainda rondava, uma dúvida que sussurrava. E se ele voltar? Ela não tinha respostas, mas sabia que não queria mais viver à sombra dele. Numa tarde tranquila, enquanto Helena dormia no berço, Felipe segurou a mão de Sara. Eu sei que você passou por muita coisa, disse ele, os olhos fixos nos dela. Mas eu quero estar aqui, Sara. Não como seu fisioterapeuta, mas como... mais. O coração dela disparou, as palavras dele ecoando como um convite ao futuro. Ela respirou fundo pensando em Reinaldo, em tudo que ele jogara fora, e então olhou para Felipe, o homem que ficara quando o outro fugiu. Eu também quero, respondeu, a voz firme pela primeira vez em meses. Eles se abraçaram, um abraço que selava promessas silenciosas, e Sara sentiu as últimas correntes do passado se quebrarem. Helena acordou chorando, e os dois riram, prontos para enfrentar o que viesse juntos.
A vida com Helena trouxe uma rotina que Sara nunca imaginara possível. Cada choro da bebê era um chamado à ação, e ela se surpreendia com a força que encontrava para atender. As muletas foram dando lugar a passos hesitantes, apoiada por Felipe, que celebrava cada conquista como se fosse dele. Você vai correr atrás dela em breve, dizia ele, brincando, enquanto Helena engatinhava pelo tapete. Sara ria, mas no fundo acreditava. O formigamento nas pernas era constante agora, um sinal de que o corpo lutava tanto quanto o coração. Selma, orgulhosa, cozinhava para todos, enchendo a casa de aromas que misturavam passado e presente. Era uma família improvisada, mas real, forjada na dor e no amor. E, pela primeira vez, Sara sentia que pertencia a algo maior que ela mesma. Mas o passado não descansava tão facilmente. Um dia, Selma chegou com uma expressão sombria. Reinaldo, ligou, disse ela hesitante. Quer saber de você e da menina. Sara congelou, o nome dele como uma faca reaberta. O que ele quer agora? Perguntou a voz dura. Não sei, filha. Disse que vai voltar para Minas. A notícia a atingiu como um trovão. Parte dela queria confrontá-lo, cuspir na cara dele toda a mágoa acumulada, mas outra parte menor tremia de medo. E se ele quisesse Helena? Felipe percebeu a tempestade em seus olhos e segurou sua mão. Você não está sozinha nisso, afirmou, e Sara encontrou nele a âncora que precisava. Reinaldo podia voltar, mas ela não era mais a mulher frágil que ele abandonara. Tinha Helena, tinha Felipe, tinha a si mesma. A espera pelo retorno de Reinaldo trouxe noites inquietas. Sara sonhava com ele batendo a porta, exigindo algo que não merecia. Acordava, suando, mas encontrava paz ao olhar para Helena dormindo ao seu lado. Felipe a ajudava a se preparar, não só fisicamente, mas emocionalmente. Você decide o que ele vai encontrar aqui, disse ele, e Sara entendeu. Quando Reinaldo chegasse, veria uma mulher de pé, literal e figurativamente. Ela treinava os passos com mais afinco, os músculos respondendo como nunca. E numa manhã ensolarada, enquanto dava seus primeiros passos sem apoio, ouviu o som de um carro parando na rua. Era ele. O coração disparou, mas Sara respirou fundo, olhou para Felipe e Helena e soube que estava pronta para... Reinaldo apareceu na porta como um espectro do passado. Magro, com olheiras fundas e um olhar que misturava culpa e desafio, ele parecia menor do que Sara lembrava. Oi, Sara, disse ele, a voz rouca, hesitantemente entrando na sala. Ela estava, de pé, apoiada apenas numa muleta, Helena no colo de Felipe ao seu lado. O que você quer aqui? Perguntou ela, o tom frio como aço. Reinaldo engoliu em seco, os olhos passeando pela casa, pela filha que ele nunca conhecera. Eu vim ver vocês. Saber como estão. A raiva subiu pela garganta de Sara como bile. Ele tivera meses para saber, mas escolhera fugir. Agora, ali estava, como se o tempo apagasse a covardia. Selma surgiu da cozinha, os braços cruzados, um escudo silencioso ao lado da filha. A tensão no ar era palpável. Reinaldo tentou se aproximar de Helena, mas Felipe deu um passo à frente protetor. Você não tem direito sobre ela, disse Sara, a voz tremendo de emoção. Você me deixou para morrer, Reinaldo. Mandou recado pela minha mãe para eu não te incomodar. E agora quer o quê? Fingir que nada aconteceu? Ele baixou a cabeça murmurando algo sobre arrependimento, sobre ter percebido tarde demais o que perdera. Mas as palavras soavam vazias. Um eco de um homem que Sara não reconhecia mais. Ela olhou para Helena, para os olhinhos curiosos que a faziam lutar todos os dias e sentiu a força que ele nunca entenderia. Você não é mais parte disso, declarou, apontando para a porta. Vá embora. Reinaldo hesitou, mas o olhar firme de Sara, sustentado por Felipe e Selma, o fez recuar. Ele saiu sem dizer mais nada, o som da porta fechando como um ponto final. Sara caiu no sofá, as pernas tremendo, e deixou as lágrimas virem.
Felipe abraçou Helena entre eles e Selma acariciou seus cabelos. Você foi incrível, filha, sussurrou a mãe. Naquele momento, Sara sentiu o peso de Reinaldo finalmente se dissipar. Ele não era mais um fantasma a temer. Apenas um erro que ela sobrevivera. Com Felipe ao seu lado e Helena em seus braços, ela sabia que o futuro era dela para construir. Um futuro onde o amor verdadeiro, e não a traição, reinava. Os dias após a partida de Reinaldo trouxeram uma paz que Sara não sentia há meses. Ela acordava com o canto dos pássaros em Minas Gerais, o choro de Helena como um chamado à vida, e os passos de Felipe pela casa como uma constante reconfortante. Ele se mudara temporariamente para ajudá-la, dormindo no sofá e transformando cada dia numa rotina de risos e pequenas vitórias. Sara caminhava mais, os passos firmes o suficiente para carregar Helena pelo quintal, mostrando-lhe as flores que Selma plantara. Olha, Helena, isso é um girassol, dizia ela, a voz cheia de ternura. Felipe observava de longe, o coração apertado de um amor que ele ainda guardava em silêncio, esperando o momento certo. Numa tarde de céu claro, enquanto Helena dormia, Sara chamou Felipe para conversar. Você já fez tanto por mim, começou ela, os olhos brilhando de gratidão. Mas eu preciso saber o que você quer disso tudo. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que a conquistara desde o início. Quero você, Sara. E Helena, quero ser parte da vida de vocês, não só como amigo. O coração dela deu um salto. Era o que ela sentia. Mas ouvir em voz alta tornava tudo real. Ela pensou em Reinaldo, na dor que ele deixara, e então em Felipe, o homem que ficara, que a ajudara a se reerguer. Eu também quero isso, admitiu, e ele a puxou para um beijo, lento e cheio de promessas. Era o começo oficial de Ielosieto, algo que já vinha florescendo há meses. A notícia do namoro se espalhou rápido. Selma comemorou com um jantar farto. Os vizinhos vieram parabenizá-los, e até os médicos do hospital mandaram mensagens de apoio. Sara sentia-se leve, como se cada passo que dava fosse um grito de liberdade. Ela corria atrás de Helena agora, rindo enquanto a menina engatinhava pelo chão, e Felipe a seguia, os olhos cheios de amor. O passado ainda doía às vezes, mas era uma dor distante, abafada pela felicidade que construíam juntos. Numa noite, enquanto os três assistiam ao pôr do sol no quintal, Sara sussurrou: Nós conseguimos, Helena. E com Felipe ao seu lado, ela soube que o pior ficara. O primeiro aniversário de Helena foi uma explosão de alegria. A casa estava cheia de balões. O bolo feito por Selma exalava cheiro de baunilha, e os vizinhos cantavam parabéns com vozes desafinadas, mas cheias de coração. Sara, agora andando, sem apoio, carregava Helena nos braços, o vestido rosa da menina combinando com o sorriso dela. Felipe tirava fotos, correndo de um lado para o outro, enquanto Selma enxugava lágrimas discretas. Você já pensou que chegaríamos aqui? Perguntou a mãe, e Sara balançou a cabeça emocionada. Não, ela não imaginara. Após o acidente, a cadeira de rodas, o abandono de Reinaldo, tudo parecia um buraco sem fim. Mas ali estava ela, de pé, com uma família que o destino e o amor lhe dera. A rotina com Felipe se solidificava. Ele conseguira um emprego fixo na clínica local, mas continuava sendo o porto seguro de Sara e Helena. Eles falavam sobre o futuro agora, sobre uma casa maior, talvez um irmãozinho para Helena. Você já pensou em casar de novo? Perguntou ele certa noite brincando com um anel imaginário. Sara riu, mas o coração acelerou. Com o homem certo, sim. Respondeu, e os dois trocaram um olhar que dizia tudo. Reinaldo era uma memória vaga, uma lição aprendida, mas não mais uma ameaça. Sara sentia orgulho de si mesma, da mulher que se tornara, alguém que caíra, mas se levantara mais forte, com cicatrizes que contavam uma história de vitória. Numa tarde tranquila, enquanto Helena brincava com blocos coloridos, Sara encontrou uma carta antiga de Reinaldo, entre os papéis da mudança.
Era o bilhete que ele mandara de São Paulo pedindo que ela não o procurasse. Ela o leu uma última vez, sentindo apenas pena. Ele perdera tudo: a esposa, a filha, a chance de ser alguém melhor. Com um suspiro, ela o jogou no lixo, um gesto simbólico de despedida. Felipe entrou na sala, viu a cena e sorriu. Fechando capítulos? Perguntou. Abrindo novos, respondeu ela, puxando-o para um abraço. Helena riu entre eles, e Sara soube que o amor verdadeiro era aquele que ficava, que lutava, que crescia. E ela o encontrara. Os anos passaram como um rio calmo, levando as dores do passado e trazendo dias cheios de luz. Sara e Felipe se casaram numa cerimônia simples, sob o mesmo ipê amarelo onde Reinaldo um dia a pedira em casamento. Mas agora era um símbolo reescrito, de um amor que resistira ao tempo. Helena, com 3 anos, correu pelo quintal com um vestidinho branco jogando pétalas que caíam como bênçãos. Selma chorou durante os votos, orgulhosa da filha que transformara tragédia em triunfo. Você é minha heroína, disse ela a Sara, e as duas se abraçaram, unidas por um laço que nada poderia quebrar. A vida não era perfeita, mas era delas. Real, cheia de risos, lágrimas e passos firmes. Helena crescia forte, uma mistura de curiosidade e teimosia que fazia Sara rir e lembrar de si mesma. Ela chamava Felipe de papai sem hesitar, e ele a criava como sua, com um amor que não precisava de laços de sangue. Sara trabalhava meio período numa ONG que ajudava mulheres em situações difíceis, usando sua história para inspirar outras. Você já caiu assim? Perguntou uma jovem certa vez, os olhos cheios de medo. Sim, respondeu Sara, mas aprendi a me levantar. Em casa, ela e Felipe construíam uma vida simples, mas rica. Noites de histórias para Helena, tardes de jardinagem com Selma, e silêncios confortáveis que só o amor verdadeiro traz. Num fim de tarde, enquanto o sol se punha em Minas Gerais, Sara sentou-se no quintal com Helena no colo e Felipe ao seu lado. Ela olhou para as pernas outrora imóveis, agora fortes o suficiente para correr atrás da filha. Pensou no acidente, em Reinaldo, na escuridão que quase a engoliu. E então, olhou para sua família. Helena rindo, Felipe acariciando sua mão, Selma assobiando na cozinha. Valeu a pena! Sussurrou para si mesma, as lágrimas vindo não de tristeza, mas de gratidão. A vida a quebrara, mas ela se reconstruíra, peça por peça, com amor, coragem e as pessoas certas. E ali, sob o céu alaranjado, Sara soube que encontrara seu final feliz. Não o de uma novela, mas o de uma história real, escrita com o coração.